Sheila, Fux não tem condição de enquadrar ninguém. Fux, embora seja o presidente do STF, não é chefe de Alexandre de Moraes. Os ministros se revezam no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, mas isso é um preciosismo contra algo, enfim, essas coisas que a gente diz em cima do palanque mesmo. Bolsonaro saiu maior ou melhor depois, maior ou menor desses discursos e dos atos de ontem em tantas cidades brasileiras, mas principalmente em Brasília e São Paulo, né? Ali foram reunidos os números mais impressionantes de apoiadores, principalmente em São Paulo, que realmente reuniu um número impressionante. Mas isso não foi surpresa para ninguém. Esses atos foram convocados e têm sido convocados e têm sido financiados, têm sido bancados e se tornaram uma obsessão do bolsonarismo já há pelo menos um mês. Houve ônibus fretados por igrejas evangélicas, houve ônibus fretados por lideranças do mau agronegócio, aquilo que conveniou se chamar de ogronegócio. Houve gente que recebeu o pichuleco, né, que antigamente era conhecido como sanduíche de mortadela, hoje é a nota de R$100 e mais uma camiseta para participar. Tem um vídeo circulando nesse sentido. Então houve todo tipo de gente, todo tipo de incentivo para que houvesse muita gente na Paulista e na esplanada dos ministérios. E havia. Não é surpresa para ninguém. Bolsonaro tem um apoio quase restrito de algo em torno de 15% da população. Esses aí beijam o chão que ele pisa, dizem amém para qualquer coisa que ele diz. O apoio real dele pode chegar a 25%, até um pouco mais, né? Dependendo da pesquisa que você vê. Então é muita gente. A gente está falando de 1/4 da população brasileira, é algo em torno de, 50, 55 milhões de pessoas. Ainda assim é surpreendente que tanta gente se disponha a se locomover e ir às ruas num feriado, defender o tipo de ideia que foi propagada pelo presidente nos dois discursos. Bolsonaro ali ofereceu sangue, suor e lágrimas, só que dos outros. Disse que este presidente não mais defenderá, não mais obedecerá às determinações de Alexandre de Moraes. Balela. Já havia dito isso antes. Acabou, porra. No dia seguinte não tinha acabado nada. Foi lá e pregou, praticamente de maneira explícita, a guerra civil, no momento em que disse que estava disposto a dar a sua vida pela liberdade, não está, mas conclamou as pessoas a fazerem o mesmo. Dizem que elas não tinham alternativa que não fossem dar as próprias vidas por aquilo que ele define em cima do palanque como liberdade. Aquele recado não foi entendido, talvez porque as pessoas estavam inebriadas demais com a presença do mito e não tiveram o tirocínio ali de perceber o que ele estava dizendo em cima do palanque, porque aquilo era um sinal para que elas corressem direto para o STF, invadissem, quebrassem, causassem uma baderna e transformassem o Brasil numa república ainda mais caótica, com rebeliões a céu aberto a partir do dia 7 de setembro. Aquele sinal foi dado, só que ele não foi compreendido pelas pessoas que estavam ali e que felizmente voltaram pacificamente para suas casas, mas não foi um ato pacífico. Não é porque não houve violência física, gente ferida, confrontos e vidraças quebradas, que a gente pode chamar de um ato pacífico, um protesto em que o presidente, falando a dezenas ou centenas de milhares de pessoas, pede desobediência civil, chama de canalha um ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo isso abraçado por gente segurando plaquinhas em que abertamente se pregava o fechamento do STF, a prisão de ministros do Supremo, né? Esse tipo de manifestação que era pontual em outros protestos da direita, dessa vez foi quem norteou a manifestação. Essa foi uma manifestação francamente golpista. E Bolsonaro acabou caindo na própria armadilha, porque prometeu mundos e fundos e um Brasil diferente a partir do dia 8 de setembro. O 8 de setembro está aqui e amanheceu
com o mesmo Brasil que a gente conhecia no dia 6 de setembro. O Brasil com inflação de quase 10%, o Brasil em que a gasolina não para de subir, já custa quase R$ 8 em algumas capitais, o Brasil em que a população não consegue comprar carne e frango e mal consegue comprar uma dúzia de ovos, um Brasil em que a gente abre o jornal e vê a família do presidente e todo o seu entorno envolvido em pequenos, médios e grandes escândalos de corrupção, um Brasil em que atravessadores se destacaram no momento da gente comprar as vacinas que eram tão necessárias, um Brasil com mais de 600 mil mortos pela pandemia, um Brasil dominado pelo Centrão. Então aquela epifania, aquele momento da virada que foi tão prometido e decantado pelo presidente, não aconteceu. E é natural que isso vai causar alguma frustração naquelas centenas de milhares de brasileiros que estiveram ontem nas ruas imaginando o que aconteceria neste 7 de setembro, sabe Deus o quê? Porque o presidente promete o que não pode cumprir. E o que ele quer é que a população, aqueles que ele considera os seus, os verdadeiros brasileiros, sacrifiquem o seu sangue e transformem esse país num caos, para que em meio ao caos ele faça o que sempre fez melhor. Nadar de braçada, quem sabe consegue dar mais 5 braçadas ali em meio ao banho de sangue que ele imagina para este país. Porque Bolsonaro não tem mais nada a oferecer. Depois de um ato como o de ontem, Sheila, não há mais como o presidente governar. Um governo que já tinha acabado, ontem teve o seu fim oficial decretado. Como é que Bolsonaro vai agora negociar a questão dos precatórios com o STF? Como é que ele vai aprovar reformas no Congresso Nacional, sendo que há partidos como o PSDB, o Solidariedade, o MDB, que estavam se fazendo de mortos e que agora já discutem abertamente a possibilidade de um impeachment? Eu não acredito que aconteça. Mas o 7 de setembro provocou uma virada nos corações e mentes, inclusive de gente que estava ali abraçada a Bolsonaro. Ora, não foi o PSDB que deu a maioria dos votos ao governo? A gente não vai esquecer disso. Na questão do voto impresso, esse governo acabou. O que restou é um líder golpista pregando o golpismo de dentro do Palácio do Planalto. Bolsonaro não tem nada a oferecer. Felizmente, não encontrou até agora uma massa disposta a sacrificar a própria vida pelo mito. E os agentes políticos começam a perceber que essa não é exatamente uma caravana que será muito favorável para a biografia desses senhores e senhoras no futuro. Porque eles também têm uma carreira a zelar. Não é que estejam pensando no país, mas essa caravana maluca de Bolsonaro vai deixar corpos pelo caminho, simbolicamente dizendo, né, metaforicamente dizendo, carreiras encerradas, gente que parecia muito técnica. O ministro Tarcísio, o ministro técnico, pré-candidato ao governo, estava lá, aplaudindo aquele discurso absurdo, golpista, autoritário. Não tem mais para onde correr. Se a gente estava defendendo e pregando uma resposta das instituições, chegou a hora, porque a gente não tem mais governo. A gente tem agora uma canalha, uma cachorrada golpista, sendo que o seu líder está lá sentado na cadeira do Palácio do Planalto. Não governa mais. É um líder subversivo. Deveria ter parado lá atrás. Não foi. Mas ainda há tempo. Perdão, em frente.